tema da mensagem dessa noite é com a esperança em mente. Você pode repetir isso comigo? Diga, com a esperança em mente. Diga mais uma vez, com a esperança em mente. Vamos ler o que diz a palavra de Deus em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21. Esse é um texto bastante conhecido das Escrituras. Certamente você já leu esse versículo mais de uma vez. E hoje nós vamos refletir sobre ele com um pouco mais de profundidade para ouvir o Senhor através da sua palavra. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... Quero trazer à memória. Mais esperança, um pouquinho... mais esperança, perdão. De novo, um pouquinho mais forte. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Maravilha, graças a Deus. Imagine comigo um homem caminhando sozinho pelos escombros da própria casa depois de um incêndio. Na noite anterior, o fogo havia consumido absolutamente tudo. As paredes estavam negras, o telhado tinha desabado, os móveis viraram cinza. As fotografias da família estavam queimadas nas bordas e o cheiro da fumaça ainda pairava no ar, como se a tragédia se recusasse a ir embora. Ele andava devagar, chutando pedaços de madeira, tentando entender como a vida podia mudar tão brutalmente em poucas horas. Cada passo era uma lembrança do que havia perdido. Cada canto da casa contava uma ausência. Ali era a sala onde os filhos brincavam, ali era a mesa onde a família jantava, ali era o quarto onde ele costumava orar antes de dormir. Só havia ruína. Enquanto caminhava, seus olhos pararam num pequeno objeto, parcialmente coberto de fuligem. Então ele abaixou, tirou com cuidado os escombros de cima e percebeu que era uma caixa metálica, chamuscada por fora, mas ainda muito bem fechada. Essa caixa era uma caixa onde a sua esposa guardava algumas cartas antigas, lembranças de família e versículos escritos à mão. Então, com as mãos trêmulas, ele abriu a caixa. O exterior estava queimado, mas o conteúdo, de alguma maneira, havia sobrevivido. Entre os papéis amarelados, havia um cartão pequeno com a letra da sua esposa, já falecida há alguns anos, e nele estava escrito: quando tudo parecer perdido, lembre-se de quem Deus continua sendo. Naquele momento, nada tinha mudado do lado de fora. A casa continuava destruída, o prejuízo continuava real, a dor continuava doendo, o amanhã continuava incerto, mas alguma coisa mudou dentro dele. Ele sentou sobre uma viga caída e, segurando aquele pequeno cartão preto de fuligem, começou a chorar. Não o choro do desespero absoluto, mas o choro de quem, no meio da ruína, reencontrou um ponto de apoio para a alma. Então ele entendeu que nem tudo havia sido queimado. O fogo tinha levado os bens, mas não tinha consumido a verdade em seu coração. A tragédia tinha atingido a estrutura da casa, mas não podia mudar o caráter de Deus. As chamas tinham destruído o que ele possuía, mas não podiam afetar a fidelidade daquele que o sustentava. E então ele recobrou o ânimo e tocou a sua vida em frente. E é exatamente isso que acontece em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21. Porque o profeta Jeremias não está falando de dentro de um jardim florido, mas de dentro de ruínas. Porque Jerusalém está queimada. O povo está ferido. O futuro parece escuro. E é nesse cenário que Jeremias diz ao povo de Israel: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Mas perceba comigo, irmão, a esperança não surgiu porque a dor acabou. A esperança surgiu porque no meio da dor, ele decidiu se lembrar de quem Deus é.
A alma dele estava cercada de cinzas, mas ele encontrou uma verdade que o fogo não podia destruir. E eu sei, você sabe também, há momentos que a vida vira escombros. E nesses momentos, o que sustenta o homem não é o que ele vê ao redor, mas o que ele traz à memória diante de Deus. Porque, lembre-se, irmão, quando tudo muda, e muitas vezes tudo muda, como no caso da história que eu acabei de contar, brutalmente, inesperadamente. Quando tudo muda, Deus não muda. Quando tudo cai, quando tudo desmorona, Deus permanece. Quando a nossa alma não consegue entender o que Deus está fazendo, ainda assim, nós podemos descansar em quem Deus é. Eu não sei se você sabe, mas o livro de Lamentações de Jeremias foi escrito pouco tempo depois da destruição de Jerusalém, em 586 a.C., por razão da dominação babilônica. E nesse tempo a memória dos acontecimentos ainda era muito viva na mente do povo. E não só a memória era viva na mente do povo, mas também a dor era aguda. Porque depois que Jerusalém foi finalmente destruída por Nabucodonosor, o templo foi arrasado, a cidade inteira foi incendiada e parte significativa da população de Israel que vivia em Jerusalém foi deportada. E para o povo de Deus, o povo de Israel, essa não foi apenas uma tragédia militar. Essa foi também uma crise teológica completa. Porque como entender a destruição da cidade santa, a cidade de Deus? Jerusalém era considerada a cidade santa, a cidade de Deus, porque nela estava o templo onde o povo se reunia para adorá-lo. Como entender e interpretar a queda da casa de Davi? Não seria o trono de Davi um governo eterno, um governo que não teria fim? Como sobreviver espiritualmente quando o templo, o centro do culto do povo de Deus, a Deus havia sido destruído? Era esse o contexto de angústia, perplexidade, humilhação. Era esse o contexto em que o povo de Israel vivia nas ruínas de sua própria cidade destruída por Nabucodonosor. Então Jeremias se levanta e profetiza precisamente nesse momento em que a história parece negar a promessa de Deus. Em que a fé é obrigada a atravessar o vale da contradição. Parte do povo cria, parte do povo não cria mais. Parte do povo acreditava que a história poderia mudar. Parte do povo já não acreditava mais que isso poderia acontecer. A fé do povo de Deus estava em xeque. E esse texto que nós acabamos de ler, Jeremias capítulo 3, versículo 21, surge como um ponto de virada para o povo de Deus. Porque depois de descrever a aflição, a amargura, e eu sugiro fortemente que você leia todo o capítulo 3 de Jeremias e o seu contexto maior também, os capítulos que vêm antes e depois do capítulo 3, para entender com mais riqueza de detalhes o panorama em que Jeremias está profetizando ali. Então, depois de descrever a aflição, a amargura, a escuridão, o esmagamento, o profeta declara que deliberadamente, diga comigo, deliberadamente, ou seja, de propósito, intencionalmente, ele traz algo à sua memória. Ele traz algo à sua memória. E isso devolve a ele a sua esperança. E com a sua esperança renovada, ele então começa a profetizar para que o povo tenha a sua esperança renovada também. E ele diz, quero trazer a memória. Parafraseando Jeremias nesse momento, é como se ele estivesse dizendo, olha, eu quero trazer a memória e vocês devem querer também. Eu agora me esforço para me lembrar e vocês devem se lembrar também daquilo que nos traz esperança. Deus continua sendo o nosso Deus.
Ele continua sendo o nosso Senhor. A cidade está em ruínas. O que vemos é escombros. O que vemos são cinzas. Mas Deus permanece o mesmo. Porque o seu trono é eterno. O seu governo não tem fim. E é debaixo desse governo, é debaixo dessa autoridade que nós vivemos. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Esse versículo, essa profecia de Jeremias, ou esse fragmento da profecia de Jeremias, nesse ponto tão relevante da história do povo de Israel, é uma resposta espiritual a essa catástrofe que Judá viveu. E essa resposta na profecia de Jeremias, ela nos ensina 3 lições valiosas que, se aprendidas, podem nos fazer mais fortes, podem nos fazer também mais resistentes diante dos nossos desafios e podem, sem sombra de dúvida, nos levar a vencer cada um deles com fé e esperança renovada em quem Deus é, com a memória cheia das virtudes, do caráter, do poder, da graça, do favor, do valor de Deus. E se você deseja, irmão, ser renovado nessa noite, se você deseja ter a tua fé fortalecida nessa noite, se você deseja, assim como Jeremias e o povo de Deus, trazer a tua memória e encher a tua memória, o teu coração com aquilo que te dá esperança, diga amém. Porque essa atitude, essa iniciativa, é esse espírito que vence. É essa atitude, é essa iniciativa, é esse espírito capaz de olhar ao redor aquilo que os olhos naturais mostram, mas crer com o coração a partir daquilo que os olhos da fé mostram. E é nesse espírito, é nessa atitude, nessa iniciativa que nós devemos nos levantar nessa noite. Hoje, o texto de Jeremias capítulo 3, versículo 21, pode significar para a igreja e para qualquer leitor crente, em qualquer tempo, que, em primeiro lugar, a esperança verdadeira nasce não da ausência de sofrimento, mas da reorientação da alma para a fidelidade de Deus em meio ao sofrimento. O que Jesus nos disse aos seus discípulos, enquanto ainda vivia com eles, e a sua palavra eternizada na Bíblia, diz a nós, na voz de Jesus ainda hoje: no mundo tereis aflições, ponto. No mundo tereis aflições, é um fato, e é um fato inegável. Todos nós vivemos as nossas aflições, vivemos os nossos desafios, vivemos as nossas adversidades, em maior ou menor intensidade, por pouco ou muito tempo. Todos nós, em algum ponto da vida, enfrentamos adversidades, enfrentamos dificuldades, enfrentamos desafios. Assim como o povo de Israel enfrentou o desafio de ter de lidar com o exílio, de ter de lidar com a fragmentação da sua identidade como povo de Deus, dos símbolos da sua devoção a Deus, como o templo, como os utensílios sagrados dentro do templo. Todos temos os nossos desafios, todos temos as nossas aflições, porque essa é a natureza da vida. Mas Jesus também disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, vocês precisam conservar bom ânimo, mesmo diante das aflições, das adversidades, das lutas, das dificuldades da vida. Vocês precisam conservar bom ânimo, porque assim como o Espírito Santo me trará da morte, esse Espírito será soprado em vocês. E quaisquer que sejam os desafios que vocês enfrentarão, Ele os ajudará a vencer também. Como eu venci, vocês vencerão também. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Diga para o irmão do seu lado aí: tem de bom ânimo. Jesus disse. Então, Lamentações de Jeremias capítulo 3, versículo 21, continua extraordinariamente atual ainda hoje, porque ele fala a pessoas comuns, como nós, eu e você. Pessoas que atravessam perdas, pessoas que atravessam crises, pessoas que atravessam frustrações, pessoas que atravessam luto, colapsos de todos os tipos, enfermidades, decepções familiares, falência emocional. Essas classificações, elas podem parecer de alguma maneira
podem fazer parecer maior do que é, mas isso são os problemas comuns que todos nós vivemos. Temporadas de crise, em que tudo o que parecia sólido, tudo o que parecia consistente, tudo o que parecia duradouro, começa a se desfazer. Todos nós. Talvez não, e se isso é verdade, glória a Deus, mas talvez haja alguém aqui em algum grande desafio em sua vida. Aliás, eu acredito que não haja apenas alguém, mas haja mais de uma pessoa. Nós oramos aqui por causas impossíveis, por causas que todos nós consideramos impossíveis, porque já esgotamos as nossas forças, porque já fizemos tudo o que acreditamos que poderíamos fazer, porque já oramos tanto, porque já choramos tanto. Então vimos aqui apresentar diante de Deus mais uma vez as nossas causas, esperando ter a nossa fé, a nossa esperança renovada. Então é provável que alguns de nós aqui estejamos lidando com desafios desses tipos que eu mencionei aqui e outros que eu também não mencionei. E o que nós precisamos saber, ao olhar para Jeremias capítulo 3, versículo 21, é que esse texto, ele não nos ensina o triunfalismo. Ele não nos ensina que nós venceremos sempre. Aconteça o que acontecer, custe o que custar, Jesus sempre dará um jeito de nos fazer vencer e nos dar aquilo que nós esperamos que Ele nos dê. Não, esse versículo não nos ensina isso. Esse versículo nos ensina resistência espiritual. Porque nem sempre as coisas acontecerão como nós esperamos que aconteça. Nem sempre a vida se desenrolará como nós esperamos que ela se desenrole. Nem sempre nós encontraremos soluções para os nossos problemas assim muito facilmente. Nem sempre as nossas orações serão respondidas imediatamente. Nem sempre. Sim ou não? Estou falando aqui alguma grande novidade? Não, não é verdade? Então esse texto aqui, quero trazer à memória o que pode me trazer esperança. Não é sobre triunfalismo, mas sobre resistência espiritual. Porque esse texto ele não nos promete uma vida sem noites, sem dificuldades, mas mostra como a fé pode sobreviver às noites da vida. Você se lembra também do que diz Tiago capítulo 1, versículos 1 e 2? Tende por motivo de grande alegria o fato de passar por diversas provações, porque a provação da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam íntegros, maduros e não tenham falta de nada. Veja, Tiago está tratando aqui de reorientar a fé da igreja e dizendo, olha, naturalmente, as aflições, elas causam desconforto, elas causam repulsa, elas causam, vontade de se esconder, elas causam medo, elas chacoalham as nossas emoções, mas tende por motivo de grande alegria. Uau! Como isso é possível? Pensando no fim da provação. E não no meio dela. Qual que é o fim da provação, segundo Tiago nos ensina? Para que a prova da vossa fé produza perseverança, e a perseverança tenha ação completa, a fim de que vocês sejam íntegros, maduros e não tenham falta de nada. Então reorientem na alma de vocês. Reorientem a alma de vocês, melhor dizendo. Reorientem o sentido das suas dificuldades, das suas lutas, das suas provações. Porque Ele continua sendo Deus sobre a sua vida. Porque Ele continua sendo o Senhor sobre a sua vida. Porque, para repetir aqui um jargão que meu pai usava muito, e eu gosto muito dele. Deus sempre esteve no controle de tudo, nunca perdeu o controle de nada. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Porque mesmo se andarmos pelo vale da sombra da morte, Ele estará lá conosco, a sua vara e o seu cajado nos consolam. Quero trazer à memória o que me traz esperança. Porque no fim, as provações terão nos acrescido, terão nos feito homens e mulheres mais resistentes, mais fortes, mais maduros, mais prontos. E no fim do dia, nenhum de nós pode evitar que dificuldades surjam, que pedras surjam no meio do caminho, mas todos nós podemos saltá-las.
todos nós podemos transpô-las com fé e esperança no Senhor e com a mente e o coração cheios daquilo que nos dá esperança. Amém, irmão? Então esse texto que nós lemos hoje, ele nos ensina que a memória é um campo de batalha espiritual. Eu falei sobre 3 lições valiosas. A primeira foi essa sobre a qual nós acabamos de falar. A esperança verdadeira não nasce da ausência de sofrimento, mas da reorientação da alma para a fidelidade de Deus em meio ao sofrimento. A segunda é essa. É que a memória é um campo de batalha espiritual, meu irmão. A memória é um campo de batalha espiritual. Satanás luta pela nossa memória. Satanás luta por aquilo o que nós nos lembramos. Satanás luta por aquilo que enche a nossa mente, pelos nossos pensamentos. Porque ele sabe que se ele ganhar os nossos pensamentos, ele provavelmente ganhará também as nossas ações. E se agirmos de acordo com os maus pensamentos que pensamos, teremos perdido a batalha. Então ele luta pela nossa memória, ele luta pelos nossos pensamentos, ele luta pelo que vai na nossa mente. A memória é um campo de batalha espiritual. Aquilo que a nossa alma escolhe trazer à consciência molda a capacidade de suportar a dor. Por isso que Jeremias profetiza: quero trazer à memória o que me traz esperança. Porque aquilo, o que a alma escolhe trazer à consciência, molda a capacidade de suportar a dor. Então quando nós nos fixamos, ou melhor, quando nós fixamos o olhar e os pensamentos apenas nas perdas, é possível que isso nos faça afundar em desespero. Mas quando, mesmo sem negar a dor, mesmo sem negar os sofrimentos do dia mau, nós nos recordamos de quem Deus é, e olhamos não para as cinzas, não para as perdas, mas olhamos para o caráter de Deus. Então nós reencontramos o fundamento onde ancoramos a nossa esperança. E uma vez ancorada a esperança no fundamento que não muda, então o nosso barco não está mais à deriva. Então os ventos podem continuar soprando, o mar pode continuar agitado. A nossa esperança está ancorada num fundamento que não muda. Por isso o apóstolo Paulo, ensinando a igreja de Filipos, ele diz lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8, finalmente, irmãos, tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é justo, tudo que é reto, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, que seja isso que ocupe o vosso pensamento. No contexto desse versículo, Paulo está ensinando sobre como nós lidamos com as ansiedades da vida, com as dificuldades que a nossa alma muitas vezes provoca à nossa vida. Ele diz, olha, não andem ansiosos por coisa alguma. Antes sejam conhecidas diante de Deus as suas petições pela oração, súplicas e ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa alma e o vosso coração em Cristo Jesus. Então, finalmente, irmãos, ele diz, olha, vocês não fiquem ansiosos, vocês entreguem os pedidos de vocês a Deus em oração. Vocês sejam gratos por tudo que Deus tem feito na vida de vocês, mesmo diante dos sofrimentos, mesmo atravessando dias difíceis. E ocupem a mente de vocês com esses pensamentos, tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é justo, reto, de boa fama, se há alguma virtude, algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Por quê? Porque ele sabia que a memória é um campo de batalha espiritual, ele sabia que Satanás lutava pelos pensamentos da igreja, pela memória da igreja, pela mente da igreja. Então, meu irmão, proteja a sua mente, proteja o seu coração e as suas emoções, mantendo em sua memória aquilo que te traz esperança. Mantendo em sua memória aquilo que te traz esperança. Porque aquilo que nos traz esperança, esse fundamento que não muda, do qual eu falava, o caráter de Deus, ele é esse fundamento inabalável no qual nós ancoramos a nossa fé, no qual nós ancoramos também a nossa esperança e tornamos a nossa viagem segura. A nossa viagem não é segura porque não há ventos, a nossa viagem não é segura porque o mar está tranquilo, a nossa viagem não é segura porque a maré está favorável, a nossa viagem é segura porque o nosso barco está ancorado no fundamento que não muda. O tempo muda, o clima muda, a temperatura muda. O nosso barco até chacoalha, mas ele não vira. Ele não quebra. Nós não naufragamos, porque é uma âncora ancorada num fundamento que não muda. Inabalável. Inabalável. Então proteja a sua mente, meu irmão.
Proteja a sua mente. Jeremias capítulo 3, versículo 21 nos ensina que a memória é um campo de batalha espiritual. Aquilo que a alma escolhe trazer à consciência molda a sua capacidade de suportar a dor. Se você permitir que a sua mente seja cheia das dificuldades, das impossibilidades, das variáveis ruins, dessa equação que você está tentando resolver, a tua alma adoecerá e você estará fraca para lidar com as questões que você precisa lidar. Por isso é muito importante proteger a alma, proteger o coração, proteger a mente. Para a fé cristã, esse texto que nós lemos hoje, Jeremias 3, 21, ganha uma profundidade ainda maior, irmãos. À luz da revelação completa das Escrituras. Porque esse texto nos ensina que, em terceiro lugar, essa é a terceira lição valiosa que esse texto nos ensina. O Deus cuja misericórdia sustenta o remanescente de Israel, lá em Lamentações de Jeremias, é o mesmo Deus que em Cristo Jesus assume a dor humana, carrega o seu juízo e oferece ao seu povo esperança definitiva. É o mesmo Deus. Como disse o escritor aos Hebreus, em Hebreus capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Ele não muda. É por isso que eu digo que ele é um fundamento que não muda. O caráter de Deus é esse fundamento que não muda, onde nós devemos ancorar a âncora do nosso barco, para que ele não vire, para que ele não naufrague. Ele continua sendo o mesmo. O mesmo Deus de quem nós lemos no Antigo Testamento, que interviu na história do povo de Israel muitas vezes com sinais e maravilhas, com prodígios, com coisas que nós, quando lemos na Bíblia, pensamos até num grande filme de Hollywood, cheio de efeitos especiais, coisas que nós gostaríamos de ver ainda hoje. Quem gostaria de ver um mar se abrindo? Não seria lindo, irmão? Uma coluna de fogo, uma nuvem, não seria maravilhoso? Uma sarça ardente? O mesmo Deus que se mostrou poderoso ao seu povo, conforme lemos no Antigo Testamento, que se manifestou em carne e osso na vida do seu Filho Jesus Cristo, que conforme a Bíblia diz lá em Atos capítulo 10, andou por toda parte fazendo o bem a todos os oprimidos do diabo, porque ele era ungido pelo Espírito Santo. É o mesmo Deus que opera ainda hoje no meio do seu povo, no meio da sua igreja, também por meio do seu Espírito e agora também através de nós, a sua igreja, no poder da sua palavra. Ele é o mesmo Deus. Ele não mudou. O seu caráter não mudou. E nós precisamos nos lembrar disso. E nós precisamos trazer isso à memória, meu irmão. Precisamos trazer isso à memória. Sabe, nós não podemos jamais tratar a palavra de Deus como um livro qualquer. Nós não podemos jamais tratar a palavra de Deus como um livro de romance, um livro de aventuras, um livro de poesias, um livro de histórias bonitas. A Bíblia tem histórias bonitas? Tem, mas ela não é um livro de histórias bonitas. A Bíblia tem poesia? Tem, mas ela não é um livro de poesia. A Bíblia tem histórias de aventuras? Tem, mas ela não é um livro de aventuras. Ela é a viva palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de dois gumes, e penetra o interior do homem ao ponto de dividir juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos do coração do homem. Disse o escritor aos Hebreus. Essa é a palavra de Deus, viva, eficaz, que opera com poder na vida daqueles que creem nela de todo o coração. Você crê na palavra de Deus de todo o seu coração, meu irmão? Então lembre-se, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje será o mesmo eternamente. O Deus cuja misericórdia sustenta o remanescente de Israel, e que através de Jeremias é levantado, é revigorado, é reanimado. É o mesmo Deus que em Cristo Jesus assumiu a nossa dor, assumiu o nosso sofrimento. Lembra? Jesus disse, olha, vocês tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus sequer coloca a responsabilidade sobre os ombros dos discípulos. Jesus sequer exige dos discípulos que eles façam alguma coisa, senão que eles tenham bom ânimo. Olha, não se preocupem, não façam nada, apenas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Claro, sempre há o que fazer, sempre há o que orar, e nós precisamos nos posicionar mesmo.
precisamos fazer o que está ao nosso alcance, mas precisamos, sobretudo, conservar bom ânimo, nos lembrando que Ele é o mesmo, nos lembrando que Ele assumiu a nossa dor, Ele carregou o nosso juízo e Ele nos oferece esperança definitiva. Você está comigo aqui, irmão? Você está entendendo isso nessa noite, meu irmão? Primeira lição: a esperança não nasce da ausência de sofrimento, mas nasce da reorientação da alma para a fidelidade de Deus em meio ao sofrimento. Segunda lição: a memória é um campo de batalha espiritual. Precisamos conservar a nossa mente sã, precisamos conservar os nossos pensamentos guardados, protegidos na memória de quem Deus é. E a terceira lição é que Ele não muda, Ele é o mesmo, Ele está conosco. Ele disse que estaria conosco, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Irmão, você está aqui, irmão? Amém? Ele disse que estaria conosco, Ele é fiel à sua palavra. Eu não sei se está muito alto o meu microfone para vocês aí, tá aí? É porque eu vou falando alto mesmo. Se estiver muito alto, você sinaliza aí. Às vezes parece para mim aqui, tá bom? Amém? O que é amém? O que significa amém? Assim seja. Assim seja. Assim seja. Que o nosso coração seja cheio. Cheio nessa noite, meu irmão. Cheio. Sabe, eu ultimamente tenho lutado. Eu confesso para os irmãos. É uma crise minha, sabe, pastoral. Todas as vezes que eu me sento para preparar um sermão e eu faço silêncio para ouvir o Espírito Santo, eu sou dirigido a esse tipo de mensagem e eu fico, Senhor, mas eu quero animar o povo, eu quero encorajar o povo. E aí o Espírito sempre me lembra: você não precisa animar nada, sendo animador de plateia. Você só precisa levar o povo através das Escrituras a olhar para mim. Se o povo conseguir olhar para mim, se o povo conseguir me reconhecer, está tudo certo, você fez seu trabalho. De sorte que meu trabalho aqui é ajudar que você consiga olhar para Jesus e ver em Jesus a força intrépida do caráter de Deus. Porque Deus é santo, justo, bom, fiel, verdadeiro. O seu trono, disse Davi, é um trono de justiça e de equidade. Porque Ele nos ama com um amor perfeito, como um Pai perfeito. Porque Ele tem misericórdia para os dias em que erramos, porque Ele tem graça para os dias que acertamos. Nós olhamos para Ele e vemos quem Ele é, e isso nos traz esperança. E quando o dia mal vem, nós nos lembramos de quem Ele é, nós enchemos a nossa memória dessa lembrança. Isso nos faz firmes, isso nos faz fortes, isso nos levanta, isso não nos deixa desabar, isso não nos deixa cair, não nos deixa quebrar. É a memória de quem Ele é. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Isso é poderoso, meu irmão. Isso é muito poderoso. Terceira e última lição: a esperança bíblica não é ingenuidade psicológica. Nós não estamos aqui sendo ingênuos, não estamos aqui sendo inocentes psicologicamente. A esperança bíblica, ela é uma decisão. Diga comigo, decisão. Diga de novo, decisão. Ela é uma decisão teologicamente fundamentada na certeza de que ancorar o coração no caráter imutável do Senhor é a única maneira de não naufragar no mar da vida. Ninguém controla o vento, ninguém controla as marés, ninguém controla a força do oceano. Só o que nós controlamos é o modo como nós vamos interagir com o mar. É ou não é? E se quisermos interagir com o mar da vida em segurança, nós precisamos escolher esperançar, escolher crer com confiança, precisamos escolher encher o coração com essa esperança que vem do caráter imutável de Deus. Porque em tempos difíceis a Bíblia nos ensina que a fé madura, ela não nega a realidade. Amém?
Eu disse hoje de manhã que uma coisa é o que nós desejamos que seja, outra coisa é o que a realidade é. A realidade sempre se impõe ao que nós desejamos, sempre se impõe ao que nós esperamos. Mas nós não negamos a realidade, ok. Nós não deixamos que a realidade dê os contornos do que será a nossa vida daí em diante. Nós não negamos a realidade, mas nós não somos dirigidos por ela. Amém, meu irmão? Nós não negamos a realidade, mas nós não somos dirigidos por ela. Ah, mas a realidade está me mostrando que vai ficar muito difícil. Não vai dar certo, vai virar, não vai funcionar. Ok, a realidade pode até estar me mostrando isso, mas eu não vou dirigir os meus passos, eu não vou tomar as minhas decisões, eu não vou fazer as minhas escolhas por causa daquilo que a realidade está me dizendo. Mas por causa daquilo que o caráter de Deus me diz. O que o caráter de Deus me diz? O que a pessoa de Deus me diz? O que sua palavra nos revela? Qual o seu propósito? Qual a sua vontade? Qual o seu caminho? É isso que orienta a nossa vida. É isso que orienta os nossos dias e define o rumo dos nossos passos. A fé madura se levanta. E mesmo se tiver de chorar, ela se levanta em lágrimas. E se lembra de quem Deus é. E avança. 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 Diga para o seu irmão, avance, meu irmão. Avance. Se você passa por um apagão em casa, quem já passou por um apagão em casa aí? Faltou luz de noite, ninguém está vendo nada, ninguém está enxergando mais nada. Você passa por um apagão, irmão, a casa inteira fica mergulhada em escuridão, não é verdade? Então os móveis continuam no mesmo lugar, as paredes continuam de pé, a porta continua ali no mesmo lugar de sempre, mas ninguém consegue se mover com segurança, por quê? Porque falta luz, está escuro, ninguém consegue ver nada. Até que alguém acende a lanterna do celular. Antigamente o pessoal acendia a vela, né? Eu tô velho não, mas tô denunciando minha idade aqui, né? Eu morava num prédio lá no Mérmio, no 10º andar, meu irmão. E era escuro, quando faltava luz era muito escuro. E a minha mãe sempre tinha lá no armário da cozinha umas velas e um fósforo lá. Pega a vela! A gente acendia a vela. Rezava não, mas acendia a vela. Mas hoje a gente tem o celular, a gente acende a lanterna do celular. Então alguém acende a lanterna do celular. Eu te pergunto, a lanterna do celular acesa, resolve tudo? Resolve tudo? Não resolve tudo, mas muda tudo. Muda tudo, por quê? Porque agora você consegue enxergar. Ainda não tem luz, está escuro. Mas já mudou tudo. Um facho de luz, um corte de luz e você consegue ver as coisas. Você consegue se orientar. Foi isso que Jeremias fez. Jeremias capítulo 3, versículo 21 é exatamente isso. É alguém em casa acendendo a lanterna do celular num blackout, num apagão. Na completa escuridão. Ele acendeu uma pequena chama no meio da escuridão da alma do povo de Israel. É por isso que eu recomendo fortemente que você leia o contexto do exílio babilônico, irmão. Israel estava em ruínas. Em ruínas. Não havia esperança de que o povo de Israel se erguesse como uma nação, como um povo. Então Deus levanta os seus profetas. Então Deus levanta homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, para dizer: ei, quero trazer à memória aquilo que nos traz esperança. O que caiu foram muros, pedra, tijolo, cimento, areia. Mas o que há dentro de nós não pode cair. O que há em nossa alma não pode cair. O que há em nossa alma resiste porque está firmada num fundamento imutável. Deus continua o mesmo. Se Israel tiver de ser o povo de Deus em ruínas, será. Se ele quiser reerguer essa cidade, ele a reerguerá. Porque ele é Deus sobre tudo e sobre todos. Então Jeremias faz isso.
ele traz ao povo a memória da fidelidade de Deus. E é isso que eu quero que você entenda, meu irmão. A fidelidade de Deus, ela não é circunstancial. A fidelidade de Deus, ela não depende do que acontece a você. Ele continua fiel. No dia bom, no dia mau, no dia quente, no dia frio. Ele continua fiel. Ele tem uma aliança com você, meu irmão. A preocupação maior de Deus, veja, escute, a preocupação maior de Deus não é com o que acontece à sua volta, a preocupação maior de Deus é com o que acontece dentro de você. Porque se do lado de dentro você estiver ok, se do lado de dentro você estiver firme, se do lado de dentro você estiver inabalável, pode acontecer o que for do lado de fora. E eu não quero, irmão, de forma alguma, eu quero que você pense que eu estou aqui tentando promover super-humanos, promover homens e mulheres de aço. Não. Nós choramos, nós temos alma, nós nos cansamos, nós nos frustramos, nós acordamos um dia, virado no giraia, como dizem aí, e a gente quer jogar tudo para o alto. A gente quer quebrar a banca, a gente quer zerar o jogo. Eu já acordei assim muitas vezes. O que isso significa? Isso significa que a nossa alma, que as nossas emoções, os nossos sentimentos estão em ebulição. Mas aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses verdadeiramente são filhos de Deus. A sua alma vai tentar dirigir seus passos, a sua alma vai tentar dirigir o seu rumo, a sua alma vai tentar dizer para você para onde você tem que ir, o que você tem que fazer. Os seus sentimentos em ebulição vão dizer para você, olha, não, abandona tudo, larga tudo, sai daí. Mas aí você se lembra, ei, essa não pode ser a voz de Deus, essa é a voz da minha alma. Essa é a voz da minha alma. Então deixa eu ouvir o que a voz de Deus vai me dizer. O que a voz de Deus vai me dizer? Nós aquietamos a alma e ouvimos a voz de Deus sussurrando. Filho, só não deixa de olhar para mim. Filho, só não tire os olhos de mim. Só não tire os olhos de mim. Eu sei, está difícil, está complicado, eu sei. Mas não tire os olhos de mim. Por alguma razão misteriosa, muitas vezes misteriosa, Deus permite essas coisas. Nem tudo que Deus permite, Deus quer, mas às vezes Ele tem que permitir mesmo o que Ele não quer para cumprir com os seus princípios e realizar os seus propósitos. Mas a verdade que não muda é que quando nós escolhemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança, então nós podemos nos levantar e avançar. Às vezes, uma única verdade lembrada na hora certa impede que a nossa alma se perca nas noites da vida. Foi isso que Jeremias fez. É isso que o Espírito de Deus está fazendo nessa noite com você através da sua palavra. Então o meu encorajamento e o meu desejo, queria pedir que o Ministério de Louvor subisse, é que hoje, não amanhã, não depois, diga comigo hoje. Diga forte de novo, hoje. Que hoje você decida deixar que a palavra de Deus acenda uma vela ou a luz do celular, a luz de um celular na escuridão da tua noite. Ah, Daniel, mas não estou vivendo exatamente uma noite. Calma. Eu sou profeta do caos não, irmão. Mas é só um fato constatado. Em algum dia ela vai chegar. Então você aprende isso hoje, quando ela chegar você vai estar preparado. Você precisa deixar que a palavra de Deus acenda essa luz. Esse facho de luz. Que não resolve tudo, mas muda tudo. Que não resolve tudo, mas muda tudo. E você precisa decidir trazer à memória, encher a tua mente e o teu coração com as virtudes de Deus, com o caráter de Deus, com a fidelidade de Deus, a aliança que Ele tem com você, porque Ele te ama, porque Ele cuida de você.
te ama. Diga para o irmão do seu lado, Ele te ama, meu irmão. E é exatamente porque Ele te ama, Ele cuida de você. Ele cuida. Ele cuida de maneiras que muitas vezes nós não percebemos ou nós não vemos, mas Ele cuida. Ele cuida de nós, Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Como um pai perfeito, cuida dos seus filhos, amando os seus filhos com um amor perfeito. E é isso que deve encher a nossa mente, o nosso coração nesses dias. Isso é o que deve encher os nossos pensamentos todos os dias da nossa vida, principalmente em tempos de grandes desafios, porque decidimos viver com a esperança em mente. Escolhemos viver com a esperança em mente. Você precisa escolher viver com a esperança em mente. Porque se você não encher a sua mente com essa esperança, com aquilo que te traz esperança, a sua mente será cheia de muitas outras coisas. E com a mente cheia de muitas outras coisas que não é a esperança, que está ancorada num fundamento que não muda, nós podemos acabar dirigindo os nossos passos de maneira equivocada, à margem da vontade de Deus. E quando isso acontece, nós nos colocamos em perigo, porque todas as nossas ações, porque todo o nosso comportamento, porque todas as nossas decisões são como sementes que semeamos no solo dessa vida. Mais tempo, menos tempo, elas vão germinar e elas vão florescer. Então, se fizermos isso à margem do propósito de Deus, pode ser que as nossas sementes não caiam numa boa terra. Mas se fizermos isso dentro do propósito de Deus, se fizermos isso no solo certo, do jeito certo, o jeito de Deus, então mais tempo, menos tempo, quando a nossa semente germinar e florescer, então nós comeremos do fruto que Ele mesmo trará para nós. Frutos que nos darão alívio, frutos que nos darão paz, frutos que nos renovarão, frutos que nos sustentarão nos nossos dias difíceis. Você está aqui comigo, meu irmão? Frutos que nos sustentarão nos nossos dias difíceis. Deus está forjando ao redor da sua igreja, espalhada pela face da terra, um contingente de filhos e filhas espiritualmente maduros, resistentes na fé, porque virão dias difíceis, porque virão adversidade, virão dificuldades. Ele precisa do seu povo de pé, Ele precisa do seu povo firme, Ele precisa de você de pé, Ele precisa de você firme, Ele precisa de você cheio de esperança. Você será a lanterna acesa de Deus no meio da escuridão desse mundo. Você será a luz acesa de Deus no meio das trevas desse mundo. Mas para brilhar essa luz e apontar a direção, você primeiro precisa estar na direção certa. Você primeiro precisa estar arranjado por dentro. Você primeiro precisa estar ordenado por dentro. Quero trazer à memória aquilo o que me traz esperança. Amém? Fique de pé no seu lugar. Ele nos ama. Ele nos ama. Diga de novo para o seu irmão: Ele te ama, meu irmão. Diga para mais um irmão. Diga para mais dois irmãos: Ele te ama, meu irmão. Encha o seu coração de esperança nessa noite. Aleluia.